A história inicia com Tomo confessando ao seu melhor amigo que o ama. Porém, Jun não a vê como uma garota, então ele pensa que ela o ama como amigo. Assim, para esconder seu constrangimento, ela finge que era disso que estava falando. No dia seguinte, na sala de aula, Tomo conta a Mizusu sobre a confissão de amor fracassada. E a garota diz que não está surpresa, pois desde criança, Tomo se recusava a brincar como uma menina, e sempre preferiu se divertir com os garotos. Contudo, Tomo não quer que isso continue assim, então Mizusu a aconselha a falar mais como uma garota. Depois disso, Tomo vai falar com Jun e tenta fazer o que sua amiga disse. Mas ele comenta que ela parece um velho falando, o que a irrita, então ela o soca, iniciando uma briga como de costume. Quando chega em casa, o pai de Tomo percebe que ela brigou, e pergunta se ela perdeu para Jun de novo. E a garota enfatiza que sim, o que seu pai não gosta e faz ela começar o treinamento. No dia seguinte, Jun continua insistindo para que Tomo o perdoe, já que ela tem o ignorado desde cedo. E quando ele diz que não aguenta mais um segundo sem ela, a garota fica com vergonha e o perdoa. Na hora do almoço, Mizusu força Jun a comer com eles, mesmo que ela e ele não se deem bem, pois acha ridículo que Tomo e Jun não almocem juntos, sendo que estão sempre grudados, mas isso só deixa Tomo mais nervosa. Embora possa parecer estranho, apenas Jun acha que essa situação é normal, já que seu amigo Tatsumi pergunta até onde ele chegou com Tomo, pensando que eles são namorados. Porém, como fazem karatê juntos desde a infância, Jun acha que ele está se referindo a isso, e comenta como se fosse sobre as lutas. Mizusu escuta tudo e conta para Tomo, o que a deixa irritada, e quando ela vai até a sala dele, bate no garoto mais uma vez. Depois da aula, Mizusu encontra Jun esperando dentro da escola por estar chovendo. Basicamente, os dois estão esperando Tomo para dividirem o guarda-chuva, pois ela foi a única que trouxe. Mizusu pergunta a Jun o motivo dele não ter entrado no clube de karatê, e ele diz que já pratica no dojo do pai de Tomo, e não está interessado em entrar em clubes onde são separados por gênero. Então Mizusu pergunta a Jun o que ele fará quando Tomo tiver um namorado, o que o deixa irritado e ele a empurra para a chuva. Depois disso, Tomo chega, porém com vergonha de dividir um guarda-chuva com Jun. Ela escolhe Mizusu, mas sua amiga a obriga a compartilhá-lo com seu amado. Eles caminham juntos e Tomo não quer andar muito perto dele por ter acabado de sair do clube de karatê, e tem medo de estar cheirando mal. Porém, Jun se aproxima para cheirá-la. Tomo fica com vergonha e corre sem se preocupar em se molhar. E quando Jun a alcança, vê que a camisa dela está molhada. E quando ele vê o que não deveria, sai correndo com muita vergonha. No dia seguinte, Tomo participa do clube de karatê do colégio. E vemos que ela é tão forte que precisava treinar com um clube masculino. Ela está treinando com Misaki, o capitão do time, o qual vemos que tem uma queda por ela. Depois que a garota o nocauteou, eles pararam para conversarem, onde ele comentou sobre as qualidades femininas dela, o que a deixou muito feliz por alguém a ver como mulher. Eles se dão bem, o que desperta ciúmes em outras garotas que estão apaixonadas por Misaki, tanto que elas desafiam Tomo para se encontrarem depois da aula no dia seguinte. Com isso, no outro dia, Mizusu zomba de Jun e diz que Tomo tem um novo amigo, o que o incomoda. E então, quando ele vê Tomo, pergunta sobre ele e ela mostra uma foto do clube de karatê. Mas Misaki é tão bonito que Jun pensa se tratar de uma garota, fazendo suas preocupações desaparecerem. E então ele pergunta como ela se sentiria se Mizusu tivesse um namorado e não passasse tempo com ela. O que Tomo responde que se sentiria um pouco solitária, e Jun concorda com alívio. Depois disso, Tomo conta a Mizusu sobre algumas garotas que querem brigar com ela, mas depois que a protagonista explica tudo, sua amiga diz que as garotas querem uma briga verbal e não uma briga física. Porém, ficando com uma cara assustadora, Mizusu diz que se fizerem algo ruim para Tomo, ela mesma acabará com as duas. À tarde, Tomo se encontra com essas garotas, as quais já estavam muito assustadas pois ouviram falar da força da protagonista. Porém, elas rapidamente esclarecem e falam que gostam de Misaki. Com isso, Tomo entende que elas querem dicas sobre amor, e fica feliz porque finalmente alguém quer seus conselhos. Um dia no ônibus, Tomo é apalpada por um velho, e Jun rapidamente percebe o que está acontecendo, e então ele segura o tarado e o leva até a polícia. No caminho para casa, Tomo ainda se sente estranha com o que aconteceu, e Jun diz que ela deveria parar de usar saias, o que a deixa com raiva, então ela o soca. No dia seguinte, Tomo conta a Mizusu o que aconteceu, e ela se preocupa com sua amiga, mas Tomo garante que Jun já cuidou da situação.
Dessa forma mais calma, Mizusu pergunta por que ela usa uma saia tão curta na escola, o que Tomo diz ser mais fácil para se movimentar. A garota tem uma ideia, ela diz a Tomo que deveria tirar os shorts e usar somente a saia como todas as garotas, o que mesmo com vergonha a protagonista aceita. Com isso, Mizusu vai até Jun e diz que Tomo está o esperando para ir embora juntos. Porém, quando ele vê, fica muito surpreso e tenta não olhar para ela. No ônibus, ele sente que todos estão a olhando, por isso a protege e ele se recusa a andar atrás dela, o que deixa Tomo com raiva. Porém, quando ela vai para frente, uma rajada de vento levanta sua saia e Jun vê o que não deveria. Isso faz ele desmaiar, e quando acorda diz que não tem o direito de dizer como ela deve se vestir, porém fala que ela está mexendo com ele, o que a deixa feliz. No dia seguinte, Mizusu zomba de Jun por tudo o que aconteceu entre eles, e ela diz que vai demorar muito para ele se recuperar. Dessa vez ele fica irritado e dá um peteleco na testa dela, e depois disso, enquanto Tomo e Mizusu conversam, elas veem Carol sendo cercada por garotos. Carol é a garota mais famosa da escola e quase todos os meninos são interessados nela. À tarde, Tomo encontra Misaki e Carol. Ela diz à protagonista que é a noiva de Misaki e acredita que Tomo é um garoto, mas ele se desculpa por ela e diz a Carol que Tomo é uma garota. Isso a confunde e a faz ficar chateada quando vê como Misaki gosta da protagonista. Assim, ela vê Tomo como uma inimiga. A protagonista conversa com Mizusu sobre o que houve e entende o que aconteceu. No dia seguinte, Carol vai falar com Mizusu, ela quer derrotar Tomo, e isso dá uma ideia para a garota. Ela quer que Jun e Tomo fiquem juntos logo, então diz a Carol o que ela deve fazer. O plano de Mizusu é que Carol fique perto de Jun para fazer ciúmes a Tomo. Com isso, a garota vai até ele e pede que Jun a treine para derrotar alguém. O que mesmo achando estranho, ele concorda, mas rapidamente percebe que a garota é uma negação para qualquer esporte. Quando Tomo vê ela e Jun tão próximos, ela corre para tirar satisfações com o garoto. Porém, isso faz Carol perceber que Tomo não é uma ameaça para seu relacionamento, pois é apaixonada por Jun. Dessa forma, a garota vai embora, dizendo para a protagonista que não é mais sua inimiga. No dia seguinte, depois de sair com Mizusu para conversarem sobre o que aconteceu, Carol pede a Tomo para ser sua amiga. Embora tenha medo de pedir isso, pois sempre foi rejeitada pelas outras garotas. Entretanto, dessa vez é diferente, Tomo aceita ser amiga dela, o que a deixa feliz, ainda mais quando Mizusu também aceita, dizendo que Carol parecia ser muito rica. Mais tarde, Tomo conta a Jun sobre o que aconteceu e pergunta se ele estava interessado em Carol, mas Jun diz que não, e quando eles comentam sobre Mizusu, ele deixa escapar que no passado namorou com ela. Com isso, Tomo leva Mizusu para o telhado e pergunta sobre o namoro que ela teve com Jun. Assim, a garota conta que no passado namoraram por 3 dias. Basicamente, Jun a pediu em namoro e como ele estava popular entre as garotas, ela pensou que poderia ser bom para sua reputação. No entanto, o namoro de 3 dias foi horrível para ela, pois tudo o que o garoto queria fazer envolvia praticar em esportes. Dessa forma, no 3º dia, ela foi terminar com ele. Porém, antes que conseguisse, Jun terminou com ela, o que é um dos motivos dela odiá-lo, pois queria ter sido a pessoa que termina. Vendo que eles não sentem nada um pelo outro a não ser ódio, Tomo fica mais tranquila e depois disso, Mizusu vai incomodar Jun e diz que já explicou o relacionamento deles para Tomo. Contudo, Mizusu se lembra que Jun ignorou Tomo por um ano inteiro, mas quando terminou com ela voltou a ser o melhor amigo da protagonista, o que parece suspeito para ela, mas Jun apenas diz para a garota deixá-lo em paz. No dia seguinte, Jun e Tomo encontram Misaki no portão da escola, e Jun finalmente descobre que ele é um garoto. Sem pensar 2 vezes, ele o acerta, mas Tomo o obriga a se desculpar, embora Jun o desafie para uma luta, o que deixa Tomo irritada novamente. Depois disso, Jun pergunta a Tomo por que ela é amiga do capitão do clube de karatê dos meninos, e ele não consegue acreditar quando Tomo diz ter sido transferida para o clube masculino, já que ele não está nesse clube porque achava que seria separado dela. Após a escola, Jun tem que ir para casa sozinho porque Tomo decidiu passar um tempo com suas amigas. Contudo, na parada de ônibus ele encontra Misaki, e os dois falam sobre como Tomo é incrível. E Jun diz a Misaki que não é páreo para Tomo e é por isso que a admira tanto. Entretanto, o momento agradável termina, quando Jun ameaça Misaki para que ele não conte a Tomo sobre o que conversaram. No dia seguinte, Tomo e Misaki falam sobre Jun, e ela acha que os dois já se tornaram amigos, o que a deixa feliz, porque desde que se tornaram melhores amigos novamente, toda vez que ela apresentava Jun para um garoto, eles ficavam com medo,
o que não surpreende Misaki porque ele também tem medo dele. Depois disso, Misuzu convence Tomo a convidar Jun para um encontro, e diz que Jun sempre fará o que ela quer, e então deveria fazer algo mais feminino. Assim ela o convida e ele aceita muito feliz. À tarde, Karol e Misuzu forçam Tomo a ir às compras, já que a garota só tem roupas masculinas. Então elas a ajudam a escolher uma roupa que não fosse extremamente feminina, para que Tomo não se sentisse desconfortável. O dia do encontro chega e Jun nota uma mudança em Tomo, mas não diz nada. E eles vão jogar beisebol, depois boliche. E como só estavam fazendo as coisas de sempre, ela o convida para o karaokê. Tomo se sente muito constrangida e não sabe como começar, culpando Jun por sempre aceitar o que ela diz. Porém, o garoto fala que desde que eram crianças, ela sempre tomou a iniciativa. E mesmo sendo coisas perigosas, no final sempre se divertia. Com isso, ela deixa sua vergonha de lado e começa a cantar músicas infantis, o que o diverte tanto que Jun grava um vídeo dela. No dia seguinte, as amigas de Tomo acham engraçado o que aconteceu, e quando descobrem que o garoto gravou ela cantando, correm até ele para assistirem o vídeo. Porém, Tomo aparece e as coloca para correr. Em outro dia, depois de ver como as garotas normalmente eram carinhosas umas com as outras, Tomo diz a Misuzu que gostaria de ter isso. Elas nunca foram assim porque se conheceram desde bebês, já que suas mães são melhores amigas desde pequenas. Então Misuzu procura uma solução e envia Karol para abraçar Tomo, o que acaba acontecendo com muita frequência. Toda vez que ela vê Tomo, ela a abraça, e com o passar dos dias isso incomoda Misuzu. O que Tomo percebe, então elas vão para o telhado. Assim, a protagonista pede desculpas por não ser carinhosa com ela e começa a abraçá-la. Contudo, como Tomo é forte demais, Misuzu se arrepende e pergunta por que ela nunca é carinhosa com Jun quando ele chega a ser grudento com ela. Dessa forma, Tomo confessa que nunca tinha percebido isso, e após a escola ela tenta seguir os conselhos de sua amiga. Porém, o garoto fica tão surpreso que se solta imediatamente, e diz que ela não pode fazer isso. Com isso, Tomo reclama porque ele sempre faz o mesmo, o que ele diz que só ele pode. Então, com raiva, a protagonista bate nele. Na manhã de sábado, Jun acorda Tomo, e ela não acredita que ele está em seu quarto. Então começa a gritar com ele, mas o garoto se desculpa dizendo que o pai dela o enviou para acordá-la. Os gritos acordam Akemi, a mãe de Tomo, e ela é tão assustadora quanto sua filha. Então eles vão tomar café da manhã e Jun pergunta onde está o pai dela. Contudo, Akemi responde que ele está sempre no dojo porque ainda é tímido perto dela, mesmo depois de anos de casamento. Para provar, ela vai ao dojo com eles. E assim que ela toca em seu marido, ele fica vermelho e cai no chão. Depois disso, Tomo diz a Jun que seu pai sempre se comportou assim com sua mãe, e ela acha isso bobo. Mas Jun fica sério e pergunta se é errado um garoto se comportar assim com a garota que gosta. Assim, ela comenta que no passado, mesmo envergonhado, ele sempre aparecia quando ela precisava dele. Em outro dia, Karol pede a Tomo para almoçar sozinha com Misuzu, pois ela quer pedir alguns conselhos amorosos. Dessa forma, ela come sozinha com Jun, o qual fica muito feliz, enquanto Tomo se sente constrangida por todos os colegas estarem olhando para eles. No telhado, Karol diz a Misuzu que em breve entenderá seu problema com o amor. Nesse momento, Misaki chega e começa a tratar Karol como se fosse sua irmã mais nova. E então, quando ele sai, Misuzu diz que o problema de amor dela pode ser pior do que o de Tomo, pois Misaki a vê como uma irmãzinha. À tarde, as outras amigas de Tomo vão pedir ajuda. Acontece que o líder de uma gangue do terceiro ano quer sair com Ogawa, e os rumores dizem que as garotas que o rejeitam sofrem muito. Com isso, Tomo acompanha as garotas para dar um fora nele, o qual insiste em sair com a garota e leva um chute de Tomo por causa disso, o que faz elas parecerem estarem afim da protagonista. Mais tarde vemos que o delinquente reuniu sua gangue para atacar Tomo, porém Jun estava passando e ouviu tudo isso. Assim decidiu dar um jeito neles. A cena corta e vemos os 5 delinquentes indo falar com a protagonista, e então todos se ajoelham e pedem desculpas, o que ela não entende e quando conversa com Jun sobre, acha estranho que a bochecha dele está machucada, o que ele diz ter se machucado ao cair no chão, e ela comenta que desde pequenos ele sempre se machuca assim. Em outro dia, Karol convida Misuzu e Tomo para passarem um tempo com ela no fim de semana, e ela desenha um mapa para chegarem à sua casa. Elas ficam surpresas quando chegam, até que a mãe de Karol aparece e confunde Tomo com um menino. Ao entrarem na casa, elas passam o dia tomando chá e jogando,
onde elas percebem que a garota rica é extremamente boa nesses jogos. No dia seguinte, Tomo está desesperada porque é o dia antes dos exames semestrais, e ela nem se lembrava disso. Jun se oferece para ensiná-la, porém Misuzu diz que é a número 1 no ranking. E então leva Tomo para estudar com Carol em sua casa. A mãe dela fica surpresa ao ver Tomo porque ela se parece muito com a Kemi, e ela tem a mesma reação que sua filha sobre Carol. Elas estudam matemática e, para surpresa de Misuzu e Tomo, Carol é um gênio, conseguindo fazer tudo de cabeça. Dias depois, as notas são publicadas, e Tomo e Jun se saíram bem. Mas a surpresa é que Misuzu ficou em segundo lugar, enquanto Carol ficou em primeiro. Depois disso, Jun diz a Tomo que comprou um jogo novo, e então convida a garota para dormir na casa dele para jogarem à noite. Ela aceita com muita alegria, até se dar conta que dormiria no mesmo quarto que ele, o que a deixa envergonhada o dia todo. E em casa ela diz à sua mãe que vai dormir na casa de Jun, o que a Kemi pensa se tratar daquilo, e então diz que começará a pensar em nomes para seus netos. Além disso, ao contrário dela, seu pai não se importa nem um pouco com isso, apenas diz para ela não incomodar. Quando chega na casa de Jun, ele diz que seus pais não estão, o que a deixa ainda mais nervosa. Depois de comer, ela toma banho, pensando no que aconteceria com eles a sós durante a noite inteira. Enquanto seca o cabelo, ela se sente um pouco constrangida, mas finge que nada está errado e eles começam a jogar videogame. Mas quando ela perde, eles começam a brigar de brincadeira, mas se separam quando percebem estarem perto demais um do outro. À noite, Tomo dorme na cama de Jun enquanto ele dorme em um futon no chão. E então ela aproveita o fato que ele está dormindo para observar seu rosto de perto. Contudo, enquanto dormia, Jun a segura, assim para não acordá-lo, ela dorme naquela posição. Porém, de manhã, quando ele acorda, quase desmaia ao perceber que Tomo estava ao seu lado, o que ela não percebe. Entretanto, quando saiu da casa dele, ela finalmente se lembra do que aconteceu e fica com muita vergonha. Os dias passam e eles não conseguem esquecer o que aconteceu. Semanas depois é o aniversário de Tomo, e Jun dá um óculos de sol para ela, o que a deixa muito feliz. Chegando na escola, Misuzu deu a ela um livro para que ela possa ir melhor nos estudos, enquanto Carol deu uma barra de ouro para a garota. Dessa forma, Misuzu pergunta se Carol não quer usar melhor o dinheiro que tem. Assim, mais tarde, todas elas vão para a casa dela para fazerem uma transformação na protagonista. Elas deixam Tomo muito mais feminina e, como não queriam ser as únicas a vê-la assim, a obrigaram a ir comprar sorvete. Na loja de conveniência, os garotos não conseguiam parar de olhar para ela. E para piorar, Jun também estava lá. Ele achou o rosto dela parecido com o de Tomo, mas acreditou não ser sua amiga. Quando ela tropeça, ele a ajuda. Então a protagonista toma coragem e pede para Jun caminhar um pouco com ela. No entanto, no caminho, param para assistir um jogo de futebol infantil, e veem uma garota e um garoto muito próximos um do outro. Jun pergunta para ela o que acontecerá com eles quando crescerem, e Tomo diz acreditar que se tornarão namorados. Isso deprime Jun e ele diz que está passando por uma situação semelhante, mas seu objetivo atual é derrotá-la. Além disso, ele percebe que os sorvetes estão derretendo, e então Tomo aproveita a chance e foge. Ela chega na casa de Misuzu e descobre que prepararam uma festa surpresa para ela, o que a deixou muito feliz. Dias depois começa o torneio de esportes com bola, e Tomo é transferida para o time dos meninos porque é forte demais para as garotas. E então Jun fica extremamente feliz por estar no mesmo time que ela. O time de Jun e Tomo vence os competidores facilmente até chegar na final, e eles estão um pouco preocupados porque enfrentarão Takeru, o garoto que dizem ser o mais forte da escola. Ele é o capitão do time de judô, e antes de começar a partida, Takeru diz a Tomo que ela parecia uma garotinha fofa, o que a deixa muito feliz. Porém, o garoto comenta que está mais interessado em Jun, pois sabe que ele não está em nenhum clube, e então se seu time vencer, Jun terá que entrar para o time de judô. A partida começa e Takeru é um monstro, derrotando todos com exceção de Tomo e Jun. Porém, quando ele iria acertar a protagonista, Jun entra na frente da bola e é eliminado. Isso deixa Tomo extremamente irritada, então ela joga a bola. Porém, não foi para acertá-lo, mas sim o passe para Jun, o que no fim foi para Tatsumi e ele conseguiu acertar Takeru. Após o torneio, Tomo reflete que gostaria que as coisas nunca mudassem entre ela e Jun, já que se divertiu muito jogando no mesmo time que ele. E enquanto isso, Takeru chama Jun para competirem um pouco. E em várias lutas, Takeru vence a maioria. Porém, sente que perdeu, pois Jun não tentou utilizar nenhuma técnica de karatê. Além disso, quando estava indo embora, ele percebeu uma coisa, que sempre buscou ser como Tomo.
Com as férias de verão começando, Jun sai para correr, lembrando-se da primeira vez que ele conheceu Tomo. Ele tinha acabado de se mudar para Tóquio e ela se aproximou dele para brincar. Porém, ela é tão bruta que quebrou o videogame no meio. Isso o deixou tão bravo que a acertou com um soco. O que o fez se sentir mal, porém ela estava se sentindo pior, e pediu que lhe abatesse 100 vezes para ficar em kits. No fim, os pais dela apareceram para se desculparem, e eles decidiram se tornarem amigos, o que era muito difícil para Jun no começo, já que ela era muito mais atlética. Com o tempo ele conseguiu acompanhá-la, até que um dia alguns valentões atacaram Jun e levaram seu videogame. Ele não contou a Tomo, mas ela percebeu o que aconteceu e foi enfrentá-lo sozinha, conseguindo recuperar o videogame de Jun. Contudo, ele se sentiu humilhado porque se fosse o contrário, ele não poderia fazer isso por ela. Então o garoto emprestou seu videogame para Tomo e disse que só o pegará de volta quando se tornar mais forte do que ela. Assim, no dia seguinte ele começou a ter aulas de karatê com o pai de Tomo. E mesmo 10 anos se passando desde essa promessa, ele ainda acredita que não é mais forte que Tomo, ou que ela pensa o contrário. E estando nas férias de verão, os 4 decidem ir à praia para aproveitar o mar. Mas Mizusu tem um plano em mente, ela quer que Jun veja Tomo de biquíni para ver sua reação. E então na praia o que ela imaginava aconteceu. Quando ele a viu, não conseguiu se esconder de tanta vergonha. Ele tentou evitá-la ao máximo que podia, mas não conseguiu. Ainda mais quando um garoto deu em cima dela e ele teve que intervir. No fim, enquanto voltam para casa, Mizusu provoca Jun e diz parecer que ele não se divertiu na praia, mas o garoto responde que algo aconteceu. E Mizusu conclui que ele não conseguia mais ver Tomo como um garoto. As férias de verão estão chegando ao fim, e Mizusu e Carol convencem Tomo a ir no festival sozinha com Jun. Então elas vão com a garota para pedir para ele, o que o garoto concorda, embora não demonstre estar tão feliz como de costume. Porém, quando está sozinho, vemos o quanto ele estava feliz. Na noite seguinte, Jun espera por Tomo e ao vê-la vestindo um yukata, ele se impressiona, pois ela está brilhando tanto que ele não conseguia tirar os olhos da garota. Com isso, os dois aproveitam o festival juntos, até que alguns garotos dão em cima de Tomo e ele a leva para outro lugar. A protagonista tenta agradecê-lo, mas ele se desculpa por ter se intrometido, já que acha que ela poderia ter cuidado da situação sozinha. E então ela acerta um soco nele e pede para deixá-la agradecê-lo direito, pois há algumas coisas que ela não sabe como fazer. Dessa forma ela o agradece e ele quase a abraça sem perceber. E como os fogos estão prestes a começar, Tomo procura coragem para confessar seus sentimentos, mas desiste com medo de acabar com a amizade deles. Entretanto, quando voltam para casa, Jun percebe que nunca mais poderá trocar socos com ela, o que demonstra como ele realmente a vê como uma garota. As aulas voltaram, mas algo mudou. Jun está tratando Tomo com muito mais delicadeza em vez de agir como sempre. Isso a deixa frustrada e ela comenta com suas amigas. Porém, mais tarde vemos que Mizusu está com medo do modo que o relacionamento está indo para o namoro, pois tem medo que eles estraguem tudo. Após a aula, ela é cercada pelos delinquentes da escola, pois eles querem se vingar de Tomo. Mas ela não se assusta até Carol vir ajudá-la e eletrocutar um deles com um taser. Isso dá tempo para elas escaparem, mas Carol cai em uma poça e deixa rastros de água até uma fábrica abandonada. Com isso, Mizusu chama Jun para resgatá-las e diz para não contar a Tomo o que está acontecendo. Porém, quando ele está prestes a sair, Tomo o vê e ao olhar para a cara dele sabe que algo não está certo. E quando ele conta o que houve, Misaki também escuta. Eles chegam à fábrica e enquanto ela dá um jeito no chefe dos bandidos, Jun cuida dos outros e Mizusu ajuda Carol a trocar de roupa. Porém, nesse momento Misaki aparece e ao ver Carol sem parte de sua roupa presume o pior. Com isso, quando Jun e Tomo estavam conversando com o líder dos bandidos, Misaki aparece e ele está tão bravo que parecia um demônio e estava prestes a matar quem fez mal para Carol. E então eles precisaram segurá-lo até a garota explicar a situação. E a sós com os delinquentes, Mizusu conta que Tomo é filha de Goro Aizawa, um famoso ex-delinquente extremamente assustador. Dessa forma eles ficam tremendo de medo, e ela faz com que eles jurem que sempre protegerão Tomo e suas amigas. Caso contrário, terão que lidar com Goro. Depois disso, Jun diz a Mizusu que acha suspeito que ela não tenha feito isso antes, e ainda mais suspeito que ela tenha tentado levá-lo sozinho ao local, porém ela finge ser inocente. No dia seguinte, Tomo espera por Jun, e dessa vez ele a cumprimenta de um modo mais carinhoso, o que a deixa muito feliz. Dias depois, Misaki se matricula no dojo de Goro para ficar mais forte, mas mal consegue acompanhar Tomo e Jun.
E para piorar, sua primeira luta é contra Jun, e ele comete o erro de perguntar para o garoto se conseguiria fazer Tomo admirá-lo. Isso irrita Jun, que não controla sua força e o coloca para dormir. Mais tarde, Tomo pede desculpas em nome de Jun, e diz a Misaki que sabe que ele quer ficar mais forte por causa de Carol, o que o garoto concorda. No dia seguinte, Misaki diz a Carol que se matriculou no dojo do pai de Tomo, e ela não entende porquê. Então ele diz que quer se tornar como Tomo, o que deixa Carol com muitos ciúmes. Então, para fazer Misaki ficar com ciúmes, ela decide passar tempo com Jun, o que ele não entende o porquê disso, mas concorda. No entanto, ele logo se arrepende quando percebeu que ela está no quarto dele. Depois de uma situação estranha, ele foge para a casa de Tomo e a abraça, pois estava se sentindo culpado. Porém, Carol aparece atrás dele e pede desculpas para os dois. No dia seguinte, Carol conta a Misaki sobre seu dia com Jun, o que o deixa com ciúmes, então ela conversa com Misuzu sobre isso. Dessa forma, ela decide ajudar Carol. E então, ao conversar sozinha com Misaki, pergunta se ele a amava, o que já era óbvio depois do que aconteceu na fábrica abandonada. Ele confessa que sim, porém não se confessou até agora por achar Carol boa demais para ele, pois ela era forte e nunca demonstrava fraqueza. Com isso, ela disse que vai se encarregar de mostrar a ele que Carol também tem sentimentos. Porém, para isso, Misuzu vai longe demais, e diz para a garota que Misaki não sente nada por ela e nunca sentirá, o que a quebra completamente e ela corre chorando para casa. Misuzu percebe que fez algo errado e corre para contar a Misaki o que aconteceu, o que faz o garoto ir para a casa de sua amada. Quando chega à mansão de Carol, a mãe dela o cumprimenta com uma cabeçada, e depois disso ele explica toda a situação para Carol, e ao se confessar para ela, deixa a garota extremamente feliz. Contudo, quando ela iria beijá-lo, a mãe dela os interrompe, e depois disso eles tomam chá, onde a mãe de Carol conta sobre o motivo de sua filha não demonstrar seus sentimentos. E ao ouvir de Misaki que agora Carol tinha amigos que a amam, ela gosta um pouco mais dele. Além disso, no dia seguinte, na escola, Misuzu está preocupada com Carol, mas ela aparece usando uma cabeça de coelho e a assusta. Porém, quando chega perto, beija a bochecha de Misuzu. Assim ela sente que estão quites. No dia da maratona escolar, Jun e Tomo estão muito animados para competirem. Então eles rapidamente assumem a liderança. Porém, quando estão voltando para a escola no fim da corrida, Tomo desmaia por estar com febre. Dessa forma, Jun a carrega até a enfermaria, e mesmo assim ganha a maratona. Depois disso, Tomo acorda e percebe que Misuzu está muito preocupada com ela, embora a enfermeira tenha garantido que era só um resfriado. Com isso, Misuzu conta a Tomo que Jun venceu a corrida mesmo a carregando, o que mostra como o garoto estava preocupado e queria ajudá-la logo. Então, mais tarde, ela pede que ele a carregue de novo, pois não se lembra da primeira vez. Assim, Jun a leva até o táxi onde está a mãe dela, e diz que sempre irá ajudá-la quando ela estiver com problemas. No dia seguinte, Jun vai à casa de Tomo para ver como ela está, e para a surpresa dele, ela devolve o videogame que ele a emprestou há 10 anos. Ela diz que ele mostrou que é mais forte do que ela, e depois disso, Jun se lembra do dia que descobriu que Tomo era uma garota. Ao descobrir, ele ficou muito envergonhado e não sabia o que sentia, ainda mais quando havia com outros garotos. Por isso ele decidiu se afastar e aconteceu aquele namoro com Misuzu. No fim, depois dela bater um pouco nele, eles voltam a ser amigos e prometeram que ficariam juntos para sempre. O aniversário de Jun está se aproximando, e Tomo precisa de dinheiro para comprar um presente para ele. E então decide trabalhar em meio período, o que Misuzu e Carol apoiam a ideia. De repente, Tatsumi escuta as garotas e as convida para trabalharem no restaurante da família dele. No começo, a única que conseguia trabalhar bem era Misuzu. Porém, todas elas melhoraram e quando Jun apareceu, Tomo ficou com vergonha. Ele descobriu que ela trabalhará durante apenas 3 dias. Então decide ir ao restaurante todos os dias que ela está lá. Após os 3 dias, o pai de Tatsumi agradece pela ajuda e paga seus salários. E quando saem, Jun estava esperando do lado de fora para acompanhá-la até em casa. Com isso, ele disse que costumava ir bastante no restaurante, porém disse que o ramen ficou muito mais gostoso quando ela começou a trazê-lo para ele. No aniversário de Jun, ela deu para ele um relógio igual ao dela, e comprou um bolo para comemorarem juntos. No dia seguinte, Tomo diz a Misuzu que seus planos finalmente estão dando certo, porém ela quer se aproximar mais. Com isso, Misuzu pensa em um plano um pouco extremo. Ela vai empurrar Jun escada abaixo e Tomo vai pegá-lo, para que aconteça aquela cena clichê de animes de romance. Contudo, depois de Misuzu empurrar Jun como se planejasse matá-lo, ele desvia de Tomo e cai com a mão no corpo de Carol.
o que o deixa chocado, então ele pede que Tomo bata nele, o que ela aceita com prazer. Depois disso, Misuzu reflete que dessa vez foi longe demais, e como retribuição divina ela tropeça nas escadas e cai em cima de Tatsumi. Como ela está um pouco confusa, diz para ele pedir qualquer coisa como agradecimento, porém a única coisa que ele pede é o número de telefone dela. 3 dias depois, Misuzu ainda não voltou para a escola devido a um resfriado. Então Tomo vai à casa de sua amiga, porém percebe que ela estava a evitando. Isso deixa Tomo triste, porém antes de sair, diz para ela parar de pensar demais nas coisas, e entrega um panfleto sobre a peça que a turma delas fará. Contudo, Misuzu descobre que Carol propôs que ela fosse a Cinderela na peça, e todos aceitaram. Assim, no dia seguinte ela vai tirar satisfações com elas. Depois disso, com os ensaios começando, Misuzu assusta as garotas que também farão a peça, e então ela leva Tomo para praticar sozinhas no telhado, já que a protagonista tem o papel do príncipe. Tomo acha que não está indo bem, mas Misuzu diz para ela agir como sempre faz, o que faz a garota melhorar muito. Entretanto, Misuzu não consegue parar de pensar que Tomo tem muitas inseguranças porque no passado, quando confessou que ela gostava de Jun, o primeiro conselho que deu a Tomo foi tentar agir como uma garota. Dias depois, os alunos experimentam suas fantasias, e Tomo fica um príncipe muito bonito, enquanto Misuzu encanta todos vestida de princesa. Além disso, Jun, que é uma árvore, tenta dar conselhos para Misuzu, mas acaba no chão. No caminho para casa, Tomo continua praticando suas falas e pede ajuda de Jun. E então ele assume o papel de princesa e fica com muita vergonha de fazer isso. O festival cultural começa e a turma de Tomo se apresenta, o que é um sucesso completo. Misuzu fica um pouco brava no começo, porém entende que sua amiga nunca precisou mudar quem era, pois era perfeita desse jeito. Além disso, até o pai de Tomo apareceu e elogiou a atuação de Jun como árvore, e Misuzu percebeu que participar da peça não foi tão ruim. Depois disso, Tomo e Jun passeiam pelo festival, competindo em jogos e comendo em diferentes barracas. No final do dia, Jun convida Tomo para dançar na fogueira, e enquanto faziam isso, Tomo diz que entende que ele a convidou para dançar apenas como amiga. Porém, o garoto discorda, o que a deixa com vergonha e a faz sair correndo. Os dias passam e o inverno chega, porém Tomo tenta agir como se nada tivesse acontecido, o que o protagonista não permite e pergunta para ela sobre o dia do festival. Ela corre mais uma vez e quando conversa com Carol e Misuzu, elas suspeitam que algo aconteceu entre eles. Ao chegar na escola, Jun conversa com Misaki, e para surpresa dele a conversa é muito boa, e o faz ficar decidido em dizer para Tomo o que sente. No entanto, antes disso, Jun vai falar com Misuzu, e pede desculpas para ela por namorá-la no passado, mesmo que já gostasse de Tomo naquela época. Dessa forma ela entende que ele se segurou por causa do que tiveram, e Jun agradece ela porque percebeu que a garota tem tentado juntá-lo com Tomo esse tempo todo. Depois disso, Jun deixa uma carta para Tomo como se fosse alguém desafiando-a para um duelo no telhado, o que ela aceita e cai na armadilha. Jun fecha a porta e pede para ela bater nele, dizendo que ele já tinha entendido que a confissão que ela fez para ele era de verdade, porém foi um covarde e tentou acreditar que era mentira. Isso deixa Tomo muito zangada e ela acaba dando um soco nele, porém quando está prestes a sair, ele confessa que também a ama, o que a deixa muito envergonhada, então a garota o chama de idiota e sai correndo. Tomo conta às garotas o que aconteceu. Ela está confusa e com medo, pois não sabe o que pode acontecer com o relacionamento deles se começarem a namorar. Com isso, Misuzu reúne coragem e diz que é tudo culpa dela e pede desculpas chorando, já que nesse tempo todo não era necessário que Tomo agisse de forma mais feminina. Contudo, Tomo diz que não é culpa dela, e a agradece por ser sua melhor amiga. Assim, Misuzu dá a ela um último conselho amoroso, ir até Jun e resolver tudo. Depois disso, Tomo sai correndo e encontra Jun, pedindo outra chance para ele. Ela pergunta novamente se ele a ama, o que o garoto responde rapidamente que sim. Tomo pensa que é um sonho, mas fica um pouco triste, e pergunta se eles não serão mais melhores amigos, o que ele não entende. E então Tomo diz que não podem ser um casal e melhores amigos ao mesmo tempo. Porém, ao competir com ela em uma corrida na escada de um templo, ele explica o que quer. Jun diz a ela que quando forem um casal, ele ainda quer continuar competindo contra a garota do mesmo modo que sempre fizeram, pois ele quer que ela seja sua melhor amiga, sua rival e sua namorada. Essa confissão emociona Tomo. Assim ela diz que também o ama, o que o deixa tão feliz que ele cai das escadas. Os dias passam e Jun está mais relaxado, porém o problema é que ele é muito cavalheiro.
e Tomo quer avançar mais no seu relacionamento. Então Carol sugere que Tomo o beije, e Misuzu faz um plano para que eles assistam um filme romântico no cinema. Nas férias de inverno, Jun e Tomo se encontram para ver o filme, porém prestes a acontecer a cena do beijo, a protagonista fica com muita vergonha e então não consegue prosseguir. Depois disso eles saem para comer e trocam seus presentes de Natal. Ele dá a ela um par de brincos que ficam muito bem em Tomo, e ela lhe dá um cachecol tricotado à mão, o que ele gosta tanto que o coloca imediatamente. Enquanto caminham para casa, Tomo fica um pouco decepcionada por não terem se beijado, e então diz a Jun que eles irão para a casa dele. No entanto, os pais dele não estão lá, e no quarto de Jun eles se sentem estranhos e não conseguem se olhar. Até que Tomo não aguenta mais e diz que quer beijá-lo, o que o deixa nervoso. Entretanto, mesmo querendo muito, Jun diz que não pode, pois eles ainda não estão namorando oficialmente. Tomo não entende o porquê disso, e Jun explica que depois que confessou que a amava foi pedir a bênção dos pais dela. A mãe dela ficou feliz em aceitar, porém Goro disse que se ele quisesse namorar com Tomo, terá que vencê-lo em um duelo primeiro. Tomo não acredita no que ouve e corre para casa para confrontar seu pai. Assim, quando chega, diz que o odeia por não permitir seu relacionamento com Jun. Além disso, Jun vai até a casa de Tomo no outro dia, mas ela se recusa a falar com alguém durante todas as férias de inverno. De volta à escola, Jun tenta falar com Tomo, mas ela ainda está zangada porque ele não contou que seu pai fez aquela condição estúpida. Depois disso, ela conta às garotas o que aconteceu, e Tomo está um pouco pessimista. Porém, Misuzu fala algo que a deixa mais confiante. Depois da aula, Jun informa Tomo que desafiará seu pai naquele dia. E então, saindo da escola, ele aparece de surpresa para acertar Goro. E eles começam seu duelo, onde Jun trouxe reforços. E enquanto isso, Tomo conversa com Misaki, e ele comenta já saber o que estava acontecendo. Assim, diz para ela sair para torcer para Jun, o que ela faz imediatamente. Enquanto Jun apanhava, Tomo aparece no dojo e diz que se ele perder a luta, ela tomará o lugar dele porque eles são uma equipe. No entanto, Jun não planeja desistir e percebe que Goro está o testando, pois ele não quer que sua filha esteja com alguém que não possa protegê-la. Dessa forma, arriscando tudo em um único golpe, ele desvia por pouco do soco de Goro e consegue acertá-lo em cheio, o que ainda não faz o homem desistir. Porém, Akemi aparece o batendo e diz para ele parar com aquela idiotice. Com isso, ele aceita a vitória de Jun e Tomo começa a pular de alegria, e emocionada que seu amado venceu seu pai. Depois disso, eles vão para fora e Tomo está prestes a pedir para ele ser seu namorado. Porém, Jun pede isso antes. E como ela não quer ficar para trás, Tomo o beija e diz que a partir de agora, ela que fará o coração dele disparar, o que o deixa muito feliz e eles se abraçam. E com esse final emocionante acaba a primeira temporada de Tomo-chan é uma garota. Se gostaram do vídeo, deixem um like e comentem aqui embaixo. Até a próxima! Além disso, se tornem membros, pois no futuro sortearei todos os meses algum dos membros para escolher um anime para eu fazer um vídeo. E espero que eu não me arrependa disso. E falando neles, muito obrigado ao Tozin e ao Barba Branca. Fico muito feliz pelo apoio de vocês.